Pueblo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa mentoria de estudos do primeiro dia, a primeira aula, que eu arrisco dizer que é uma das aulas mais importantes da nossa mentoria da semana. O nome da aula de hoje não é por um acaso. O nome da aula de hoje é Torne-se Concorrência. Por quê? Calma, primeiro eu vou explicar quem eu sou e quem eu não sou. Eu não sou uma pessoa que vai te entregar um método milagroso para passar, porque o método que eu acho mais importante do estudo é hora de bumbum na cadeira. É isso, gente. Não tem segredo. Para passar em curso concorrido, você tem que ir lá ficar sentado com o bumbum na cadeira muito tempo. Fato. Outra coisa é, não sou coach, então eu não vou ficar, tá tudo no mindset, não. Gente, eu vou falar coisas práticas pra vocês que eu vi dando mentoria individual esse ano e coisas que eu acho que realmente vão fazer diferença na aprovação de vocês e que eu vi e que eu penso muito, eu frito muito sobre método de estudo, eu penso muito sobre o porquê de algumas pessoas passarem e outras reprovarem tantas vezes a ponto de ficarem muitos anos no cursinho. Então, vamos embora pra nossa primeira aula. Então, tem muitas pessoas que estão há muito tempo estudando e que nunca chegaram no nível da concorrência do vestibular. Que nunca chegaram no nível de falar, pô, reprovei porque bati na trave, reprovei por pouco. É sempre muito distante. Você vê que geralmente quem passa tá muito mais preparado. E eu fico tentando entender o porquê. Assim, são vários fatores, mas eu acho que a primeira coisa é a cabeça dessas pessoas. Então eu fiquei muito tempo pensando o porquê, a diferença do pensamento de uma pessoa que passa e passa bem para uma pessoa que é reprovada por muito. E eu vejo que começa com algumas ideias. Por exemplo, eu já estudei muito no ensino médio, então eu não preciso estudar tanto que eu vou passar a ideia de que dá pra passar estudando pouco. Só de você procurar, por exemplo, no YouTube um vídeo como passar em medicina estudando pouco, já é meio complicado, assim, porque é tipo querer um caminho fácil pra uma coisa que é difícil. Ou, por exemplo, eu tenho um amigo que estudava há muito tempo pra medicina, ele já passou, graças a Deus, depois que ele viu que ele mudou esse pensamento, que ele falava, cara, eu pensava que porque eu tinha bônus regional, eu precisava de estudar menos do que pessoas que passavam em medicina em ampla concorrência em faculdade sem bônus. Só que não é bem assim. Todas as vezes que a gente tenta minimizar o nosso estudo, minimizar nosso volume de estudo e perder um pouco de qualidade, a gente corre muito risco de prejudicar nosso resultado de uma forma que vai tirar a nossa aprovação. Porque não tem como a gente chegar e falar assim, não, eu não vou estudar isso aqui, porque isso aqui eu tenho certeza que não vai cair. Porque é tudo que tá lá no edital da prova, na matriz de conteúdo, pode ser cobrado. Então, cara, só de você estar aqui em dezembro, enquanto tá todo mundo de férias, não que férias não seja importante, mas você tá realmente investindo um tempo das suas férias pra isso, e descansando também em outros momentos, só de você estar nesse pique já mostra que você é uma pessoa que está acima da média e que você tem mais tempo de trabalhar essa aprovação até novembro do ano que vem. Então calma que a gente vai ter tempo de colocar muita coisa em prática que dá para buscar essa aprovação, sim, independente do nível que você tá. Então na aula de hoje eu vim trazer para vocês algumas coisas que vocês têm que fugir no seu estudo porque elas te tiram da posição de concorrência. Você deixa de ter a postura de uma pessoa que vai ser aprovada para ter uma postura de alguém que vai provavelmente ficar mais tempo no cursinho. Isso provavelmente vai te prejudicar de alguma forma. A primeira coisa é uma clássica, provavelmente você já ouviu isso, que é estudar só o que mais cai ou estudar melhor só o que mais cai e passar meio batido nas outras matérias. Por quê? Porque o que mais cai todo mundo sabe, basicamente, assim. Pensando numa concorrência para medicina, é obrigação saber o que mais cai. É o mínimo, sabe? E não tem como passar em medicina fazendo só o mínimo. Para passar em medicina, você tem que se diferenciar da concorrência. Você tem que saber mais do que outra pessoa. Não necessariamente saber mais matéria, por exemplo, ir pegar e fazer uma matéria de ensino superior, mas saber melhor as matérias que vão cair, ou saber melhor aplicar elas na prova, saber melhor a estratégia de prova. Então você realmente tem que se diferenciar, porque a concorrência é muito grande. A gente está falando, por exemplo, de mais de 200 candidatos por vaga. Por que você vai ser melhor do que as outras 199 pessoas que você vai tirar da vaga? Você tem que pensar dessa forma. Então, estudar só o que mais cai te coloca na média. A média reprova. Então, agora outro ponto é você aceitar não aprender um conteúdo porque ele não cai muito. É basicamente a mesma coisa, só que não é. Porque estudar só o que mais cai é você, por exemplo, pegar um top 10 agora em dezembro e começar a fazer. Beleza, se a pessoa vai começar a estudar em agosto e quer dar uma salvada, beleza, rola um top 10. Agora em dezembro, a ideia é você pegar um extensivo e estudar tudo. Só que tem a possibilidade de você pegar um extensivo e estudar tudo e estudar mal o que não cai tanto. Isso é meio inconsciente. Às vezes a gente pega uma matéria mais difícil, a gente pega, sei lá, um MHS da física da vida e fala, mano, isso nem vai cair. E aí pega, vê a aula mais ou menos, nem presta tanta atenção, pega no celular durante a aula, sai da aula, em vez de fazer uns 25 exercícios que você tá acostumado, vai lá e faz só 10, não vai
cair, isso daqui não vai cair. E aí, pô, você tá aceitando errar uma matéria na hora da sua prova, sabe? Então, quanto mais matérias você aceita errar durante a prova, menos vai valer o total da sua prova, porque é como se você garantisse erros. E a ideia para passar é você garantir acertos. Quanto mais matérias você garante que você vai acertar, maior a probabilidade de você passar. Quanto mais matérias você tem certeza que você vai chegar na hora da prova, vai bater o olho naquilo e você falar, ferrou, pior. Por quê? Além de você errar aquela questão, você já se destabiliza psicologicamente. Então é ruim, não só na prática, assim, na objetividade, você ter um acerto a menos, mas no seu psicológico também, porque você se sente menos preparado do que aqueles que estudaram aquela matéria. E você sabe que essas pessoas existem. Outra postura que é muito comum é esperar se sentir pronto pra fazer simulado. Eu vou fazer simulado no meu tempo, na hora que eu achar que devo, na hora que eu me sentir pronto, eu ainda não aguento fazer simulado. Gente, pega o simulado e faz desde o início dos seus estudos. Você não precisa de pegar um simulado com toda a matéria, por exemplo, uma prova antiga. Pega um simulado parcial, um simulado que tem só a matéria do início, ou monta um simulado num banco de questões, mas não deixe de treinar a prova que você vai fazer. Se você vai fazer o Enem, é obrigatório você treinar 45 questões de linguagens, 45 questões de humanas e a redação durante 5 horas e meia e passar o gabarito, cara. É obrigação. Por quê? Porque quem passa sabe fazer isso. É o mínimo, entendeu? E a mesma coisa pro dia 2, é obrigatório você treinar 45 questões de ciência da natureza, 45 questões de matemática em 5 horas e passar o gabarito. É obrigatório, gente, desde o início da preparação, porque não adianta você pensar que vai chegar lá em agosto e você vai conseguir fazer um simulado tão bem feito, com tanta atenção, com tanta agilidade, quanto alguém que começou a treinar agora, sabe? É uma preparação como se você estivesse se preparando para correr uma maratona. Você quer correr lá seus 42 quilômetros. Às vezes dá realmente para você começar a correr faltando 3 meses para a prova. Realmente deve dar. Mas vai acontecer o quê? Provavelmente você vai correr mais devagar, provavelmente vai dar o quilômetro 20, você vai estar mais cansado, você vai começar a ter pior performance em algumas partes da sua corrida por falta de treino. Se você tem tempo para treinar, por que não? Por que a gente não coloca logo esse simulado? Não precisa ser esse mês. Pô, agora é meio férias, né? Põe em janeiro, sabe? Põe pelo menos um por mês. Eu vou começar com um simulado por mês. E aí, a partir de março, eu vou começar a colocar 2. Aí, a gente vai progredindo, vai ganhando velocidade e vai realmente aprendendo a fazer prova, que é o que vocês têm que aprender. E bônus de dica, né? Eu nem ia falar isso nessa aula, mas eu lembrei disso agora. Gente, simulado é a prova inteira. Você fala assim, não, vou fazer um simulado agora, só que tem que fazer redação? Gente, no dia da prova vai ter redação. Tem que fazer redação. Se você faz um simulado de dia 1 sem redação, você não tá fazendo um simulado, você tá fazendo uma grande lista de questões. E eu já vi muita gente rodar porque não treinou simulado com redação. Chega na hora da prova, começa pela redação, demora 2 horas e meia pra fazer a redação e já era o resto da prova. Já era. E eu sei que muitos de vocês vão estar nessa situação, cara, que perderam a prova por causa dessa coisa que é uma bobagem, que não custa nada você fazer a redação quando você estiver treinando, sabe? Outra coisa muito comum é a gente ficar preso na nossa meta de acertos. Ou seja, às vezes a pessoa não corrige bem um simulado porque ela bateu a meta de acertos. É como se ela tivesse, zerei a vida aqui, nem vou corrigir, só vou comemorar esse resultado. Você ficar feliz com o resultado é diferente de você ficar confortável naquele resultado. A partir do momento que você se acomoda, você tem o risco de piorar. Então, assim, você corre o risco de começar a errar coisas que você estava acertando, além de não aumentar seus acertos, porque se você não corrige o simulado, você vai errar as mesmas coisas em todas as provas. Então, eu, por exemplo, ano passado, tinha simulado que eu metia lá 44 acertos, 43 acertos, por exemplo, em matemática. Mano, eu queria saber por que eu errei 2. Por que eu não acertei as 45 se eu tô estudando? Não é pra você se cobrar pra acertar 45 e falar assim, não, eu acertei 43, eu sou horrível, eu nunca vou passar. Não é isso, gente. É só você querer garantir a cabeça, garantir o máximo de acerto possível, garantir o máximo de acerto possível. Como é que eu vou fazer isso? Vou estudar mais matéria, vou ficar melhor nas matérias. E corrigir o simulado é uma das formas de fazer isso. A mesma coisa vale para redação. Tirei 960, perdi só na competência 1, nem vou estudar. Ué, você não quer melhorar sua competência 1? Você quer ficar estagnado para sempre no 160? Às vezes você tá errando a mesma vírgula em todas as redações. Às vezes é só você saber que você tem que separar um adjunto adverbial que está deslocado por vírgula. Às vezes é só isso, e que você tá errando. E às vezes você podia estar tirando 1000. Ou, por exemplo, igual eu que tirei 980, 20 pontos faz diferença. 20 pontos são mais 4 pontos na média simples. Então, assim, isso coloca ou te tira da faculdade, entendeu? Então, seja agressivo nos seus estudos.
Estude com a faca nos dentes, com sangue no olho, sabe? Por quê? Porque é pra você chegar na hora da prova e pisar naquela escola que você vai fazer a prova e pensar que você é a pessoa que tá mais preparada pra fazer essa prova que tá aqui. Só que isso não vai acontecer se você realmente não se sentir preparado. Se você realmente der mole nos seus estudos, se você realmente estudar com a mão mole, estudar fofinho lá. Antes de eu ser aprovada, eu entrava nas escolas com medo da concorrência. Eu entrava nas escolas procurando quem tinha cara de estar mais preparado que eu, procurando quem tinha cara de parecer ser mais inteligente que eu, ter estudado mais do que eu. Ano passado, que foi quando eu finalmente passei, né? Eu entrava nas escolas olhando, tipo assim, mano, cara, não tem ninguém aqui, é impossível alguém que tá mais bem preparado que eu. Porque eu fiz o máximo que dava, tudo que dava pra fazer eu fiz, sabe? E eu não estudei perfeito, eu fiquei doente várias vezes, fui pro hospital, perdi dia de estudo, mas tudo que dava pra fazer eu fiz. Não chegou no dia da prova e teve aquele momento, nossa, aquele simulado que eu não fiz não. Tudo que dava pra fazer eu fiz. Se eu deixei de fazer um simulado, é porque eu realmente não podia fazer aquele simulado. Se eu deixei de escrever uma redação, é porque eu realmente não tinha como eu escrever aquela redação. Não é porque eu tava fazendo qualquer outra coisa, não. Era porque provavelmente eu tava internada no hospital, sabe? Não é pra ser tão radical assim, realmente você pode viver, mas é pra você não correr o risco de ter esse tipo de pensamento que aparece pra sabotar a gente durante a prova. É pra você começar a mitigar esse pensamento desde o início, porque às vezes a gente vai se sabotando durante anos, sabotando, não vou fazer isso, tá tudo bem, não vou fazer isso, tá tudo bem, não vou estudar isso, tá tudo bem. Chega na hora da prova, a gente tá com a desculpa pronta pra reprovar. E é isso que eu não quero que vocês tenham. Não tenham desculpa pra reprovar. Não tenham. Cheguem na hora da prova e falem, realmente, cara, se eu passar, eu não sei fazer diferente. Isso daqui era o melhor que dava pra eu ter feito. Eu fiz tudo que dava pra eu ter feito. Era o que eu sabia aqui. A prova já é um momento que a gente fica ansioso. Já é um momento difícil. Já é ruim. Já é uma situação que a gente se sente meio oprimido. Se você tá inseguro em relação à sua preparação, se você faz uma preparação que vai te gerar alguma insegurança, piora tudo em 1000 vezes, porque você se sente o cocô do cavalo do bandido no dia da prova. E é pra você se sentir o melhor no dia da prova. É pra você sentir que você vai passar em primeiro lugar, sabe? Mesmo que não passe, sabe? Porque são poucas pessoas que passam em primeiro lugar. Mas é pra você se sentir, cara, foda no dia da prova. É pra você saber que você tá preparada. É pra você sentir que aquela aprovação tá na sua mão. Que a prova é um evento burocrático pra buscar a aprovação, sabe? E eu brinco, né, que esse ano eu fui fazer a prova, o Enem, com pena da minha concorrência. Falei, cara, que dó de quem vai ter que concorrer comigo. Gente, é brincadeira, isso não é ego, tal. Eu sou uma pessoa que sempre tive autoestima muito baixa, foi muito difícil. Eu acho que a minha autoestima foi uma coisa que atrapalhou muito a minha aprovação durante muito tempo. Só que essa sensação de, cara, eu sou foda, olha aqui, eu sei fazer tudo. Olha, eu entreguei tudo que dava pra eu fazer. Essa sensação é impagável. E essa sensação faz a gente chegar na hora da prova e não ficar sambando nas alternativas, pegar, marcar certo e mudar, sabe? Ficar lá, eu não sei disso, meu Deus, eu não consegui fazer isso aqui, se eu vou reprovar. Começa a cortar riscos, sabe? A gente para de querer chegar na hora da prova e mudar nossa estratégia de prova, porque a gente sabe que a gente é foda, porque a gente treinou essa estratégia de prova que tá treinada, que é a melhor que tem pra você fazer. Então é pra você chegar nesse ponto. A minha ideia é que você chegue no dia da prova se achando o melhor, tá bom? E aí agora os outros dias de mentoria vão ser coisas pra fazer em direção a isso. Mas eu quero que vocês saibam que o mais importante é que eu quero que vocês estudem sem mão mole. Eu quero que vocês estudem com a faca nos dentes, sabe? Querendo destroçar qualquer matéria que aparecer na frente de vocês, por mais difícil que ela seja. Fala, mano, se alguém aprendeu, eu vou aprender também, sabe? Não tem essa, eu tenho o mesmo cérebro que todo mundo. Se alguém aprendeu, eu vou aprender. É isso. Então, eu te espero amanhã, te espero no grupo pra gente tirar algumas dúvidas, que eu vou estar lá à disposição de vocês pra conversar. E é isso, gente. Um beijo, eu espero que você tenha gostado dessa aula. E tô aqui te encorajando a tirar uma fotinha sua vendo essa aula e postar no Instagram, que você tem o maior prazer em repostar, tá bom? Um beijo e até a próxima.